Olá, pessoal do curso Técnico em Meio Ambiente da Rede ETEC. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Sou a professora Layara e hoje nós vamos começar a estudar a disciplina Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas. Bem, os temas abordados nessa nossa primeira aula serão temas relacionados a conceitos e caracterização do problema relacionado às áreas degradadas, como pequena introdução, basicamente falando sobre a questão de áreas degradadas do planeta, área degradada, os conceitos, diferentes conceitos que varia dependendo do profissional, da visão do profissional, recuperação, reabilitação e restauração. A gente vai ver uma pequena diferença entre esses três conceitos, que isso vai nos permitir, vai nos dar base a posteriormente entender o sistema, entender o plano de recuperação de uma área degradada. Bom, segundo o Banco Mundial, os solos agrícolas do mundo vêm se degradando a uma taxa de 0,1% ao ano. Dados que corroboram com os estabelecidos pela FAO, que apontam a perda de 5 milhões de hectares de terra aráveis por ano devido às más práticas agrícolas, secas e pressão populacional, além de inúmeras ações antrópicas de exploração inadequada dos recursos naturais, englobando o compartimento solo. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUD, registrou que 15% dos solos do nosso planeta, que é aproximadamente 20 milhões de hectares, que isso, gente, corresponde aos países dos Estados Unidos, o tamanho, dos Estados Unidos e Canadá junto, estão classificados como degradados devido às atividades humanas. Do total desta área degradada, 5% encontra-se na América do Norte, 12% na Oceania, 14% na América do Sul, 17% na África, 18% na Ásia, 21% na América Central e 13% na Europa. E outra coisa, se considerarmos, segundo o Eudemans 94, se considerarmos as áreas inabitadas do mundo, o percentual de solos degradados do planeta sobe de 15% para o quê? Para 24%. Então, gente, o maior problema que reside nessas constatações é que a maioria destes solos degradados, ou em processo, de degradação, está nos países menos desenvolvidos. Estima-se que 39% da população da Ásia, que corresponde a 1,3 bilhões de pessoas, vivam em áreas com tendência para desertificação. Na África, 65% dos solos agrícolas estão degradados. E na América Latina e Caribe, o mau uso de produtos químicos e erosão degradam 300 milhões de hectares. Na Europa, dado de 2002, publicado pela Comissão Europeia, estabelece que 52 milhões de hectares, que corresponde a 16% da área agrícola total, estão afetados por algum processo de degradação. E esse tipo de degradação pode ser salinização, erosão, a desertificação ou excesso de urbanização, que vai estar afetando diretamente o solo. E essa degradação, gente, ele ameaça primeiramente a fertilidade das terras e também, posteriormente, a qualidade das águas, O solo, ele perde a sua funcionalidade e o equilíbrio ecológico em geral. O problema é potencializado quando se leva em conta a resiliência natural de determinadas propriedades do solo, que fica muito lenta, até mesmo para ele se tornar novamente um solo fértil, novamente um solo produtivo. Então, estima-se que sob um clima úmido, que são necessários, pessoal, cerca de 500 anos para que se forme uma camada de solo de apenas 2,5 centímetros de espessura. Ainda, segundo o projeto da Avaliação Mundial da Degradação do Solo, do PNUD, 5 são os principais fatores que venham a degradar os solos, que estão listados aqui a seguir. E também eu coloquei o percentual nas áreas mundiais que encontram esse solo degradado devido
a esse fator. Primeiro, gente, 29,4% de áreas mundiais degradadas estão devido quê? Ao desmatamento ou remoção da vegetação natural para o fim de quê? Agricultura. Florestas comerciais, construção de estradas e urbanização. 34,5% devido que o superpastejo, né, criação de animais, da vegetação. 28,1% estão nas atividades agrícolas, incluindo ampla variedade de práticas agrícolas, como uso insuficiente ou excessivo de fertilizantes, uso de água, de irrigação de baixa qualidade, uso inapropriado de máquinas agrícolas e ausência de práticas conservacionistas de solo. 6,8% está ligada com a exploração intensiva da vegetação para fins domésticos, como combustíveis, cercas e etc., expondo que o solo à ação de agentes erosivos. E por último, 1,2% são que atividades industriais ou bioindustriais que causam que poluição do solo. Então, é importante perceber, gente, que essa área degradada sempre está ligada ao quê? Ao fator solo. Podemos observar isso. E no contingente sul-americano tem-se 244 milhões de hectares de solo degradado, sendo o desmatamento responsável por 41%, o superpastejo por 27,9%, as atividades agrícolas por 26,2%, a exploração intensiva da vegetação por 4,9%. E é importante ressaltar que, independente da ausência de avaliações exatas a respeito da extensão de áreas degradadas no Brasil, todas as estimativas apontam o desmatamento, né, e as atividades agropecuárias como os principais fatores de degradação dos nossos solos. E o impacto causado também por obras de engenharia também é bastante visto no Brasil, principalmente com a construção de estradas, ferrovias, barragens, etc. Também atividades de mineração a céu aberto e também algumas atividades ligadas à indústria. Certamente sensibiliza esse tipo de atividade. Geralmente, ele sensibiliza a população de modo geral, que tende a atribuir a esse fator a responsabilidade maior pela degradação dos nossos solos. Essa impressão é plenamente justificável, uma vez que são atividades altamente impactantes, pois deve-se lembrar que a degradação não pode ser avaliada apenas pela extensão, mas também pela sua intensidade. No caso de impactos causados por atividades mineradoras, podem resultar em uma área de influência muito maior do que a área de lavra, que é a área onde sai a extração, proporcionando principalmente a degradação também de recursos hídricos, que vão refletir em toda a bacia daquela região, como é o caso clássico de minerações de carvão a céu aberto, onde a oxidação de sulfetos metálicos que acompanham o minério promove a ocorrência de drenagem ácida e a solubilização de metais pesados, podendo trazer consequências danosas para uma área de influência muito além da área de lavra. No entanto, ao avaliar a extensão de degradação causada por essas atividades, verifica-se que ela é mínima, principalmente comparando-se ao desmatamento e ao superpastejo nos solos nacionais, isso relacionando ao Brasil. E ali a complexidade dos processos de degradação e de recuperação de áreas degradadas deve-se a inúmeros fenômenos, sendo eles biológicos, físicos, químicos, que estão sempre envolvidos. E por esse motivo, a recuperação de áreas degradadas pode ser conceituadas como um conjunto de ações idealizadas e executadas por especialistas das diferentes áreas do conhecimento humano, que visam proporcionar o restabelecimento das condições de equilíbrio e sustentabilidade existentes anteriormente em um sistema natural. Então, recuperação dessas áreas ele tem como objetivo fornecer ao ambiente degradado, condições favoráveis à reestruturação da vida no ambiente
que não tem condições físicas ou químicas ou biológicas de se regenerar por si só. Então, a voltar a ter o quê? Vida nesse ambiente. Então, basicamente, também, esse conceito nos mostra, idealiza, né, que ele é executado por especialistas de várias áreas do conhecimento. Então, podemos perceber que o caráter multidisciplinar das ações que visem proporcionar esse retorno deve ser tomado fundamentalmente como ponto de partida do processo. Então, é muito importante a questão de, ao iniciar um plano de recuperação diária, seja uma equipe multidisciplinar, porque o envolvimento direto e indireto de técnicos de diferentes especializações permite a abordagem holística que se faz necessária para a execução de um plano de recuperação diária. Bom, gente, então, para entendermos melhor recuperação de áreas degradadas, vamos entender conceitos de degradação ambiental e área degradada. Bom, a degradação ambiental é um termo de conotação claramente negativa. Seu uso na moderna literatura ambiental, científica e de divulgação é quase sempre ligado a uma mudança, artificial ou perturbação de causa humana. É geralmente uma redução percebida das condições naturais ou do estado de um ambiente. O agente causador de degradação ambiental, isso aqui é muito importante, é sempre, gente, o ser humano, porque processos naturais não causam degradação e ambientes, e sim causam apenas mudanças. Se o ambiente pode ser degradado de diversas maneiras, a expressão área degradada sintetiza o resultado da degradação do solo, da vegetação e de muitas vezes das águas. Mas a gente vai perceber com o desenvolver da disciplina que área degradada, degradação ambiental sempre está basicamente sintetiza resultados ligados à degradação, principalmente a do solo. O conceito, gente, de degradação tem sido geralmente associado aos efeitos ambientais considerados negativos ou adversos, como nós vimos, e que decorrem principalmente de atividades ou intervenções humanas. Raramente o termo se aplica às alterações decorrentes de fenômenos ou processos naturais. O conceito tem variado segundo a atividade em que esses efeitos são gerados, bem como em função do campo do conhecimento humano em que são identificados e avaliados. De acordo com o uso atribuído ao solo, a definição de degradação pode então variar, como podemos verificar a seguir. Por exemplo, área degradada segundo a ABNT. Ela disse que, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, por meio de sua NBR 10703, área degradada seria aquela que ocorre ou apontada por alteração adversa das características do solo em relação aos seus diversos usos possíveis, tanto os estabelecidos em planejamento como os seus potenciais. Então, podemos ver que o conceito contempla o entendimento do solo como o quê? Como espaço geográfico, ou seja, extrapola o sentido de matéria ou componente predominante abiótico do ambiente. Além disso, ao citar a expressão alteração adversa, sugere a aproximação com o conceito de efeito ou impacto ambiental considerado negativo. Já segundo a NBR 130, que ela é uma específica para mineração, ela define-se áreas degradadas como áreas com diversos graus de alterações dos fatores bióticos e abióticos causados pelas atividades de mineração, mantendo a noção de alteração, porém sem vinculação com o uso do solo. Então, sempre está ligado à atividade que degradou essa área, no caso, a mineração. Degradando assim, alterando os fatores bióticos e abióticos do solo.
No Manual de Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração do IBAMA, define que a degradação de uma área ocorre quando a vegetação nativa e a fauna forem destruídas, removidas ou expulsas, e a camada fértil do solo for perdida, removida ou enterrada, e a qualidade ou regime de vazão do sistema hídrico forem alterados. A degradação ambiental ocorre quando há perda de adaptação às características físicas, químicas e biológicas, e é inviabilizado o desenvolvimento socioeconômico. Então, o IBAMA, né, ele já pega todas as características bióticas, abióticas e também socioeconômica. Então, todas essas características, segundo o conceito do IBAMA, são prejudicadas. Já segundo a biologia e também ao campo geomorfológico e paisagismo, eles consideram os conceitos ligados à perturbação ou distúrbio, onde no caso da área da biologia, esses conceitos estão mais ligados aos aspectos relacionados à evolução de ecossistemas, onde essas alterações são resultantes de atividades humanas e que não podem ser corrigidas rapidamente. Essas podem ser divididas em 3 situações influenciadas pelo caráter temporal, no caso da biologia, né? Que é os distúrbios súbitos inesperados, chamado, como os decorrentes de acidentes ou falhas de origem tecnológica ou em processos industriais, ou distúrbios que ocorrem em período de tempo significativo, mesmo que tenham sido detectados apenas recentemente, como os derivados de descargas de efluentes industriais, e os distúrbios planejados, como os de mineração em superfície. Já no campo geomorfológico de paisagismo, esse conceito assume a perspectiva espacial, né? Relacionando com os efeitos geomorfológicos produzidos na paisagem por diferentes atividades humanas, como mineração em superfície, urbanização, pastagem, agricultura, uso recreativos e construção civil. Então, no campo geomorfológico, ele reconhece que muitos desses distúrbios têm importância menor ou são transitórios, e que a paisagem pré-existente pode ser recuperada para uma forma aceitável de produtividade e em conformidade com um plano de uso prévio. Então, é somente uma perspectiva espacial que ela pode ser retomada, recuperada. Com relação à agronomia, né, no campo agronômico, eles diferenciam processos e fatores de degradação do solo. Os primeiros correspondem às ações e interações químicas, físicas e biológicas que afetam a capacidade de autodepuração do solo e sua produtividade. E os fatores compreendem o que, no caso, que acabam afetando essa produtividade, são fatores ligados a agentes catalisadores naturais ou induzidos pelo homem, que colocam em movimento os processos e causam alterações nas propriedades do solo e nos seus atributos de sustentação de vida. Entre os processos de degradação induzidos pelo homem, podemos citar na agronomia a compactação, a erosão acelerada, a desertificação, salinização, lixiviação e acidificação. Entre os fatores mencionam a agricultura, indústria e urbanização. E também é importante ressaltar que as alterações produzidas por esse processo geram em outros aspectos efeitos negativos sobre a qualidade ambiental, estabelecendo então a relação com o conceito de solo enquanto espaço geográfico e assim um sentido amplo de degradação do solo. E ainda no campo agronômico, a degradação de terras agrícolas deve focar, além dos processos de degradação citados, também os aspectos econômicos, uma vez que a perda de produtividade pode estar relacionada com a degradação do solo. E do ponto de vista da engenharia civil, certamente o conceito de solo degradado deve estar relacionado com a alteração da capacidade em se manter coeso, né? Como um meio compacto, firme, para dar suporte para edificações, estradas e etc. Desta maneira, segundo Dias Griffith, 1998, ele define que qualidade
A qualidade desse solo em se manter compacto para essas edificações são solos desejáveis, por exemplo, para a engenharia civil, e são solos indesejáveis, no caso, para a agronomia. Porque quanto mais o solo compactado, vai ser melhor, mais coeso para a engenharia civil, diferentemente, assim, da agronomia. Então, gente, os exemplos citados anteriormente evidenciam o fato de que o conceito de degradação é relativo, né? Podemos perceber que ele sempre varia para cada tipo de profissional, embora esteja sempre associado à noção de alteração ambiental adversa gerada, sempre ligado ao quê? A um efeito negativo, e na maioria das vezes por atividades humanas. E aqui eu coloquei uma pequena comparação entre uma área degradada e uma área conservada. Bom, a diferença, primeiro, menor área degradada, menor diversidade de espécies. A área conservada, maior diversidade. Na área degradada, temos a ausência de estrutura vegetal. Na área conservada, maior estrutura vegetal e animal. Na área degradada, temos a ausência do solo, e a área conservada, a presença de solo. A área degradada, baixíssima ou ausente capacidade de regeneração natural. E a área conservada, uma alta capacidade de recuperação natural. Então, vamos partir agora para os conceitos de recuperação, reabilitação e restauração. De maneira similar às conceituações de áreas degradadas e degradação, a literatura técnica e os textos de legislação ambiental brasileira, em vários níveis, também deixam dúvidas e contradições sobre as definições exatas dos termos recuperação, reabilitação e restauração, que em muitos casos são apontados como diferentes e em outros como sinônimos. Novamente, pode-se dizer que a literatura é relativamente vasta, com contribuições das diferentes áreas do conhecimento. Observe-se que os termos recuperação, reabilitação e restauração têm sido usados não apenas nos aspectos que caracterizam suas execuções, mas principalmente em funções dos seus objetivos e metas. De modo geral, os termos se referem ao caminho inverso à degradação, e é importante para facilitar o quê? A comunicação entre os interessados na escolha do processo a ser adotado na área degradada. Então, é o caminho, no caso, inverso da degradação. É uma maneira que temos, uma forma de ser adotada a tentar revitalizar, no caso, uma área degradada. Temos, então, a recuperação. Segundo o Decreto Federal 97.639 de 89, menciona que o objetivo da recuperação é o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. Esse decreto, gente, decreto federal brasileiro, ele vem ao encontro que foi estabelecido, no caso, pelo IBAMA, que indica que a recuperação significa que o sítio degradado será retornado a uma forma e utilização de acordo com o plano pré-estabelecido para uso do solo, né, como nós vimos, que implica que uma condição estável será obtida, em conformidade com os valores ambientais, os valores estáticos e sociais da circunvizinhança. Significa também, gente, que o sítio degradado terá condições mínimas de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, né? Devolvendo a um solo uma nova paisagem. E também, de acordo com o Griffith, em 1986, ele procura sintetizar a definição do processo quando utilizado em unidade de conservação, que definiu recuperação como a reparação dos recursos ao ponto que seja suficiente para restabelecer a composição e a frequência das espécies encontradas originalmente no local. Reabilitação, segundo Maggi, em 1989, é o retorno da área degradada ao estado biológico apropriado. Esse retorno pode não significar o uso produtivo
da área ao longo prazo, como a implantação de uma atividade que renderá lucro, ou atividades menos tangíveis em termos monetários, visando, por exemplo, a recreação ou a valorização estética ecológica. Podemos citar, gente, de reabilitação, alguns exemplos para fins recreativos, como, por exemplo, a raia olímpica da cidade universitária da USP, que foi instalada em uma antiga área de extração de areia, em planície aluvial do Rio Pinheiros. Também temos a construção do Parque Esportivo Cidade de Toronto, que foi instalado em uma área da antiga extração de areia, e o Centro Educacional e Recreativo do Butantã, que é instalado também numa área da antiga pedreira. E o Lago do Parque Ibirapuera, que foi instalado numa antiga cava de extração de areia. Todos esses exemplos foram realizados na cidade de São Paulo. Então, são exemplos de quê? De reabilitação daquela área, né? E restauração. Bom, o termo restauração refere-se à obrigatoriedade do retorno ao estado original da área, antes da degradação. Este retorno é o mais impróprio a ser utilizado para os processos que normalmente são executados. Por retorno ao estado original, entende-se que todos, gente, os aspectos relacionados com topografia, vegetação, fauna, solo, hidrologia, etc., apresente as mesmas características de antes da degradação. Então, logo, trata-se de um objetivo praticamente inatingível. Ou seja, fazer a restauração de um ecossistema para, consequentemente, recuperar sua função é técnica e economicamente questionável. Embora alguns profissionais que atuam na área ambiental tenham equivocadamente essa meta, torna-se necessária uma nova conscientização dos mesmos sobre a inviabilidade deste processo, ou quase, né, inviabilidade desse processo. E aqui, para entendermos melhor esses conceitos, temos, por exemplo, uma área conservada, ela por alguma atividade humana ela veio a se degradar, então teremos essas formas de tentar recuperar, né, essa área. Temos através da restauração, como a gente viu, que é reproduzir as condições originais exatas daquela área conservada, que era antes conservada do local, tais como eram antes de serem alteradas pela intervenção, né? Temos a recuperação, que está associada à ideia de que o local alterado deverá ter qualidades próximas, não exatamente iguais, exatas, somente próximas às anteriores, devolvendo apenas o equilíbrio dos processos ambientais. E temos o que? A reabilitação, que é um recurso utilizado quando a melhor solução for o desenvolvimento de uma atividade alternativa, atividade adequada ao uso humano, e não aquela de reconstituir a vegetação original, mas desde que seja planejada de modo a não causar impactos negativos ao ambiente. Bom, gente, por outro lado, algumas instituições procuram integrar esses conceitos de degradação, recuperação e restauração. Eles sempre, às vezes, são considerados de modo integrado. Como, por exemplo, a perspectiva de classificação das condições de um ecossistema em face das reflexões sobre o desenvolvimento sustentável, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Fundo Mundial para a Natureza. Primeiro, eles trazem uma análise conceitual sobre o que? Sistemas naturais, que eles chamam de ecossistemas, onde desde a evolução industrial em 1750, o impacto do homem não foi maior do que de quaisquer outras espécies nativas e não afetou a estrutura do mesmo. E, posteriormente, a abordagem da UICN define sistemas modificados, sistemas cultivados, sistemas construídos e sistemas degradados, sendo esses últimos, sistemas degradados, como ecossistema cuja diversidade, produtividade e condição para habitação foram enormemente reduzidas.
Então, a degradação dos ecossistemas da Terra é caracterizada por perda da vegetação e de solo. E a dos ecossistemas aquáticos e frequentemente caracterizada por águas poluídas que podem ser toleradas por poucas espécies. Então, podemos perceber que, assim, de acordo com esse conceito, os sistemas degradados, segundo essas instituições, são considerados sistemas insustentáveis, que eles sempre estão relacionados com a questão degradada ou degradada com a questão da sustentabilidade. Sendo que somente a sua recuperação ou reabilitação permitiria levá-los à condição de potencialmente sustentáveis, situando-se em uma sequência invertida nas categorias dos sistemas construídos, cultivados ou modificados. Então, finalmente, gente, é importante ressaltar que, apesar de haver distinções por muitos autores e profissionais envolvidos na área ambiental dos conceitos anteriormente discutidos, realizando uma breve análise comparativa entre as diferentes abordagens do tema e suas aplicações às áreas degradadas, pode-se verificar uma evolução dos conceitos ao longo das últimas décadas. De maneira geral, gente, observa-se uma passagem do objetivo amplamente difundido de procurar restabelecer as condições originais do sítio degradado para a busca de situações em que a estabilidade do ambiente e sua sustentabilidade sejam garantidas, né? Além disso, é notável a crescente abordagem de recuperação de áreas degradadas como um processo que deve ser realizado mediante um plano previamente elaborado e com os objetivos bem estabelecidos e explicitados. No caso, seria o plano de recuperação dessas áreas degradadas, que a gente vai ver posteriormente. Então, a nossa aula de hoje termina aqui. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Aí está meu e-mail. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, pode entrar em contato. E obrigada por hoje. A gente encerra aqui. Bons estudos e até a próxima aula.